Micropigmentadora há 4 anos, influencer PMU RB Colors, ela é graduanda em Estética e Cosmética, Royal Artista da Academia Sviatoslav e instrutora de micropigmentação labial. Especialista em lábios escuros, explicará como desenvolveu sua própria técnica de neutralização labial, obtendo resultados satisfatórios e com pós totalmente sem trauma. Vem pra cá, Érica Santiago, queremos te ouvir! Oi gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Santiago, sou micropigmentadora há 4 anos. Minha especialidade hoje é micropigmentação labial e eu desenvolvi ao longo do tempo a técnica de clareamento e neutralização labial. Então eu vim aqui hoje compartilhar isso com vocês. Lembrando que a gente está com alguns problemas, né? Em relação ao coronavírus, esse vídeo está sendo feito de casa, então pode ser que em alguns momentos vocês ouçam alguns barulhos, né, tipo criança correndo por aqui, mas vamos lá. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o desenho dos lábios, tá? Todos os lábios que eu vou desenhar, eu deito a cliente, avalio a lâmina labial, onde é o desenho, sempre tomando cuidado com o rebordo, para não pegar na pele, né? E para todos os lábios existe um desenho. A gente não consegue colocar um desenho carimbo padrão na mesma boca, tá? Então o ideal é que a gente sempre siga o que a cliente tem. Alguns lábios, essas laterais vai subir retinha, alguns lábios, essas laterais vai ser redondinha. E aqui no lábio inferior a gente sempre termina aqui o desenho fazendo curvinha, nunca desenhar esses lábios espalhados para o lado, tá? Eu vou colocar aqui uma foto em anexo, só para vocês terem uma ideia. E por que que eu não faço um desenho carimbo? Porque se eu for desenhar, se eu for fazer um desenho carimbo, eu vou ter que colocar um desenho igual em todas as pessoas, e para fazer isso eu vou ter que eliminar pedaços da boca da cliente, tá? Então isso não é o ideal. E a agulha, né? Eu uso a agulha RL de uma ponta, 0,30 ou 0,35. A agulha 0,20 ou 0,25 é uma agulha que dá um pouco mais de trauma nos lábios, tá? Então o ideal seria essa, eu uso essa para todas as técnicas que eu faço. É óbvio que existem outros profissionais que usam outras agulhas. Lembrando que quando eu vou fazer uma pele clara, eu sempre faço contorno a 90 graus, sem deixar a biqueira do dermógrafo encostar na pele. Por quê? Na hora que eu tô fazendo o contorno. Porque se encostar é porque eu entrei com toda a agulha, e se eu entro com toda a agulha, a tinta vai jorrar e vai borrar meu desenho. Então, para pele clarinha, eu faço a 90 graus. Se é uma pele morena negra, eu faço entre 60 e 45 graus. Lembrando que o dermógrafo, a lâmina tá aqui, o dermógrafo pode estar a 90, 80, 60 ou 45. Nunca tombado assim com a agulha, porque se eu tombo a agulha assim, a ponta da agulha está indo para fora. Então, possivelmente, vocês terão aí uma migração do pigmento para a pele da cliente. Então, tomar cuidado com isso. Agora eu vou falar um pouquinho do anestésico, né? Eu faço, quando o meu desenho está concluído, eu inicio deitada, ajusto ele sentada, passo o pré-anestésico que age ali em torno de 4 minutos, tiro o excesso com papel toalha, tá? O pré-anestésico eu passo por cima do desenho. E tiro o excesso com papel toalha e inicio o contorno pela parte inferior dos lábios. Por que pela parte inferior? Porque depois eu preciso apoiar, então eu vou apoiar onde já está pronto para concluir o desenho, o contorno superior, que é um pouco mais difícil de fazer. Quando eu termino o meu contorno, eu faço pequenos arranhões nos lábios e para passar epinefrina. Antes de passar a epinefrina, quando eu faço os arranhões, pode ser que esses lábios saiam leves gotículas de sangue. Limpo o sanguinho para passar a epinefrina. Se passar a epinefrina em cima do sangue, esse lábio vai ficar pretinho naquele mesmo instante, em contato com sangue, tá? Então eu limpo, passei epinefrina, ocluo por 4 minutos e é a única passada de epinefrina que tem.
Eu quero que vocês saibam sobre o anestésico de epinefrina em excesso, quando a lâmina labial está muito aberta e se passa a epinefrina, o que pode acontecer? Aquele lábio fica ali preto na mesma hora, daí você nem vai conseguir ver mais aonde tem tinta, aonde não tem. Ele vai selar esses lábios, isso vai comprometer a sua implantação e também vai comprometer o seu resultado final, tá? Eu faço lábio entre 30 a 50 minutos, quando eu demoro um pouco mais, então eu não tenho uma necessidade ali de ficar passando e repetindo o anestésico, eu consigo trabalhar nesse tempo sem que ela reclame. Mas caso vocês queiram repetir, o ideal seria repetir um anestésico sem epinefrina. Ou então fazer bolsinha de gelo descartável, com essa bolsinha anestesiar os pequenos locais aonde vocês querem finalizar o procedimento. Lembrando que o gelo tira e coloca, porque se colocar e ficar com ele parado pode dar queimadura na pele, tá? Então tomem muito cuidado com relação ao anestésico, fujam de anestésico zero dor, eu vejo muitas pessoas procurando anestésicos zero dor. Um anestésico zero dor, vocês podem ter uma série de problemas ali com seu cliente na maca, problemas sérios, inclusive essa cliente pode dar um ataque cardíaco, e isso é uma coisa muito séria. Quem quer um anestésico zero dor teria que contratar um médico anestesista para ficar lá dentro do seu estúdio para aplicar um anestésico zero dor, tá bom? Todo procedimento estético vai ter um incômodo, sim. Ao meu ponto de vista, como eu já fiz microlabial e eu já fiz limpeza de pele, uma limpeza de pele dói muito mais do que uma microlabial, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre intercorrência labial, tá? Eu vou falar as coisas que podem causar aí uma intercorrência labial. Primeiro, em lábio escuro. O lábio é muito escuro, esse lábio teria que ser feito por sessões e por etapa, e o profissional pega esse lábio e quer fazer tudo ali na mesma hora. Quer neutralizar, quer colocar cor, esse lábio incha muito, e essa cliente no pós pode ser que ela tenha uma intercorrência por excesso de peso de mão. Lábios nunca vai ser peso, lábios é jeito de fazer. Se é muito escuro, vamos fazer por etapa, certo? Outra coisa que causa intercorrência, falta de asepsia por falta de higiene, né? Os lábios têm que ser lavados no mínimo de 1 hora após o procedimento, tá? Quanto mais limpo ele tiver, mais saudável vai ser o pós. Uma coisa também que causa pigmento inorgânico nos lábios, tá? A gente não usa inorgânico em lábios, os lábios também tendem a inflamar. São essas 3 coisas a princípio que causam intercorrência. Então, tomar muito cuidado com essas 3 observações que eu tô fazendo. Inclusive, quando o lábio incha muito, ele solta uma aguinha. Aquela aguinha tem que ser limpa. Se ela ficar ali parada no lábio, no dia seguinte ela já vira uma crosta amarela, e ali no meio daquela crosta ele vai piorando ali entre o 3º e o 4º dia. Imagina nesse 3º e 4º dia, essa cliente desenvolve herpes em cima daquela intercorrência, né? Então essa cliente teria que ser encaminhada ao médico, porque o profissional micropigmentador não poderia resolver o problema dela, tá, gente? Uma intercorrência de microlabial, eu nem chamo herpes de intercorrência. Eu chamo aquela casca amarelada, boca saindo pus, isso não é normal em pós nenhum. Os lábios passam por 3 fases de cicatrização, tá? A primeira fase é de reconstituição do tecido lesado. E como que esse tecido foi lesado? Mecanicamente pela agulha, tá? Então ali naquele exato momento que a gente começa a passar a agulha, o organismo já começa a reagir. A segunda fase é a regenerativa e reposição do colágeno. E a terceira fase é de remodelação. Vocês já observaram ali que em algum momento vocês fazendo lábio fica um buraquinho, um lugar precisando de passar mais, e às vezes você vai lá e tenta passar e não consegue mais, continua com o buraquinho do mesmo jeito? Isso acontece porque o lábio ele já iniciou ali o processo de cicatrização dele, então se você deixa para fazer isso no final, vocês não conseguem mais implantar pigmento ali. Vamos falar um pouco de vários formatos de lábios escuros que a gente tem, né? A gente vai ter cliente que tem só o lábio superior escuro e o de baixo claro, ou então um escurinho aqui. Como que eu vou fazer esse lábio? Preciso de passar hot em tudo? Não.
eu vou neutralizar o lábio superior, vou neutralizar os dois cantinhos e com o pigmento Red Sand, é o meu preferido para isso, tá? Ele é um vermelho com fundo rosado, com a mão um pouco mais leve eu finalizo o restante aqui dos lábios. Porque se eu passo o hot onde já é claro, corre o risco de ficar puxando um pouco pro laranja, tá? Lembrando que às vezes tem lábios que somente o hot não vai clarear aquele lábio. Daí a gente precisa fazer uma sobreposição com titânio. Eu uso o Penelope, que é um pigmento rosa, porém é um rosa bem claro. Todo pigmento, quando for muito claro, é porque tem alta carga de titânio, certo? Então eu opto por usar ele. Alguns profissionais usam pele. Eu não gosto de usar o pele, porque dentro do vidro de pele tem várias outras cores misturadas, inclusive o preto também tem ali, então eu não gosto dele, tá? Então eu uso o Penelope para fazer isso. Então, como avaliar se deve neutralizar ou não? Tem lábios que não será necessário neutralizar antes, eu já posso ir direto com a cor. Só que se eu optar por ir direto com uma cor nesse lábio, eu preciso ir com uma cor quente. Lábio escuro gosta de cores aquecidas, cores quentes. Eu escolhi um vermelho, que é o Red Sand, é a minha cor-chefe, que é um vermelho que não tem preto e não tem azul na fórmula. Ai, mas como que eu vou fazer para saber se tem azul ou não? Todo vidro de pigmento atrás do vidro tem várias sequências numéricas, tá? Alguns pigmentos nacionais não têm essa sequência numérica, então esses pigmentos que não tem eu não indico usar em lábios escuros, eu já vou explicar o motivo. Então esse vermelho que eu escolhi, ele é um vermelho, nós temos no CI, né, no Color Index, tem vários vermelhos. Eu escolhi o Red Sand, ele só tem um vermelho nessa fórmula e é o que me dá melhor resultado em lábios escuros, tá? No lábio escuro não tem jeito de fazer efeito batom, tudo que a gente fizer nele vai degradar para o rosa, nunca oferecer efeito batom para quem tem os lábios escuros. E sobre a sequência numérica também é muito importante a gente entender um pouco sobre a colorimetria, sobre a identificação, sobre o que tem dentro do vidro do pigmento. Por quê? Se a cliente volta com o lábio cicatrizado, o certo é ela voltar com o lábio rosado, ou então, se ele não clareou muito, ele vai voltar um pouco mais claro, mas precisa fazer uma segunda sessão para clarear o restante. E daí eu retoco a boca dela com Red Sand, porque eu sei o que tem dentro daquele vidro. Se eu passo um vermelho nela sem saber o que tem dentro daquele vidro, aquele lábio que eu esperei 40 dias que voltou bonito e eu passei aquele vermelho que eu não conhecia, esse lábio vai escurecer novamente, tá? Então, essa é importante de conhecer um pouco sobre isso. Vocês podem ir lá na internet fazer uma busca sobre Color Index, CI, e os pigmentos que não vêm com CI no vidro descrito, ele vai vir dentro da caixa na bula, só que tem um porém, ele vai vir escrito assim, pode conter 77266, que é o preto. Pode conter, vai ser só pode conter, não vai ser algo claro e objetivo, certo? Então sempre deem preferências por pigmentos que tem Anvisa, né? E por pigmentos que você consegue identificar ali o que tem dentro. Esses pigmentos que não tem, normalmente os importados também não tem Color Index, eu usaria numa pele clara, mas se ele é um tom de tijolo, um tom de vinho, eu já não usaria, porque se ele tem essa tonalidade, é porque tem bastante preto. O que escurece o pigmento é preto e o que clareia o pigmento é o titânio, tá? Então tomar muito cuidado, principalmente com titânio. Se manchar uma boca de titânio é irreversível. Não tem jeito de fazer uma cobertura em cima de uma boca manchada de branco, tá? Não precisa nem de tentar porque não cobre. E se fez um procedimento numa boca e foi com a cor direto e na verdade aquela boca precisava ter sido neutralizada antes, e você foi com a cor direta e ela ficou escura, depois vocês conseguem começar do zero e clarear aquela boca toda com hot novamente, certo? Em relação às manchas, quando eu comecei a fazer microlabial, eu fui uma das primeiras a começar. No estado de Minas Gerais ninguém fazia. E eu arrisquei, né, de fazer, mesmo sem saber o que ia acontecer, e deu certo. Só que no primeiro momento eu tive um pós bem manchado, né? E eu vivi um longo tempo fazendo esses lábios que manchavam, eu conversava com a cliente e mantinha ela ali sob controle. Só que não é algo tão fácil manter essa cliente sob controle com os lábios manchados. Ah, e por que esses lábios manchavam no pós?
Diante do que eu vivo no meu dia a dia, eu descobri que se eu fizer por etapa, primeiro eu neutralizo, aguardo 40 dias e depois eu coloco a cor, eu não passo mais por esse processo de mancha. Lembrando sempre também que o peso de mão é muito importante. Vocês vão ver alguns profissionais que nem fazem lábio, alguns fazem, mas nem tem lábio escuro, nem tem cicatrizado, falando que isso é hiperpigmentação. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. A micropigmentação labial, o boom está sendo agora, eu acho que vai ter muito mais. E nós não temos um estudo científico que prove por que os lábios mancham no pós, certo? Eu estou falando de estudo dentro de um laboratório, de um médico dermatologista, de alguém que realmente entende a fundo. A gente não tem, tá? Infelizmente, a gente tem muito achismo na micropigmentação. A micropigmentação até está precisando de mais estudos científicos. Então, o que eu tenho para falar em relação à mancha é o que eu vivo no meu dia a dia. Fiquei, sim, durante muito tempo trabalhando nesses lábios que manchavam. Hoje eu não passo mais por esse processo, tá? E isso eu descobri também fazendo no meu dia a dia, certo? Quando os lábios são arroxeados, mas eles são uniformes, é um arroxeado uniforme, tá? Ele não dá diferença de cor. Eu consigo, em alguns casos, ir direto com a cor, que também neutraliza, e essa cor tem que ser um vermelho, sem preto e sem azul. Eu consigo clarear ele ali também, tá? O vermelho também neutraliza. Nem todos os lábios vai ser necessário uma neutralização e aguardar esses 40 dias. Mas lembrando que esses lábios têm que ser um arroxeado por inteiro e não por parte. Cada parte de uma cor, a gente tem que neutralizar, uniformizar a cor para depois colocar a cor final. A cor final vai ser sempre o Red Sand, que eu gosto de usar. Por que o Red Sand? Porque como essa boca volta com fundo rosado e o Red Sand tem o fundo rosado, é um vermelho, porém, do fundo rosado, então eu opto sempre por ele, tá? Se eu passar, por exemplo, um Red Life é muito aquecido. Ele tem bastante laranja. E eu retocar aquela boca que voltou com ele, essa boca vai puxar para o laranja, porque ele já vai estar ali com um fundinho lá no fundo de laranja, tá? Então, optem sempre por um vermelho com um fundo rosado. Tem um caso aqui de um lábio escuro, eu vou colocar em anexo, que é o caso em que eu tenho que desfazer de um pedaço do lábio superior dessa cliente para ele encaixar. Por quê? O lábio superior dela é muito grande e o de baixo é muito menor, então ele se encaixa antes. Se eu for abrir aqui, eu vou pegar na pele. Então, esse perfil de cliente é o único lábio que eu vou diminuir o lábio superior dela. É lógico que tem que haver uma concordância entre eu e a cliente, tá? Então, ela vai ter que ficar com um pedaço da boca e ali no dia a dia ela passa uma base, alguma coisa para tampar. O processo de cicatrização, gente, dos meus lábios que eu faço hoje, um lábio escuro, por exemplo, eles são bem tranquilos, tá? Eu não tenho intercorrência, graças a Deus. Intercorrência nunca aconteceu comigo. O que já aconteceu comigo é a cliente desenvolver herpes no pós, tá? Mas as minhas cascas, elas saem bem fininhas, alguns lábios nem dão casca. Lembrando que quanto mais casca esse lábio der, menos pigmento vai ficar. Então, para quem gosta de ficar ali pintando o lábio, pintando, até ele ficar cor de morango, por exemplo, saibam que de toda aquela cor que vocês estão colocando ali, aquela intensidade toda, vai ficar apenas 5% do pigmento. Entendeu? Vai ficar apenas 5% do pigmento. Então, eu não preciso de ficar ali horas em cima daquela boca. É óbvio que tem lábios que no dia que eu faço ele puxa mais a cor, ele recebe melhor, ele fica numa tonalidade forte, mas tem alguns que não ficam e durante ali o processo de cicatrização, ele se revela uma cor com tanta intensidade que fica até parecendo que eu fiz um efeito batom nela, tá? Então, procurem ter um pós saudável, com o mínimo de casca possível e cascas bem fininhas. Não é normal, por exemplo, num fototipo 6, que eu já vi algumas pessoas falando, esse lábio responder com uma inflamação, com casca amarela. Isso acontece porque é um lábio mais difícil de cicatrizar, não tem nada disso, tá, gente? No meu dia de atendimento eu faço em torno de 13 procedimentos de lábio por dia. No meu estúdio são feitos em média por mês de 150 a 180 procedimentos labiais. Esses procedimentos a gente cuida deles no pós, tá?
E a gente não tem problema com inflamação, a gente não tem problema com intercorrência, porque essa cliente, quando ela passa pela gente, ela recebe orientação de como ela deve cuidar desses lábios. É muito importante vocês, profissionais, falar para a cliente como que tem que cuidar e transferir também essa responsabilidade para elas. Se a cliente tem pinta nos lábios, vocês têm que fazer primeiro passo antes de iniciar um procedimento. Ter uma boa ficha de anamnese. Uma ficha de anamnese te protege, te resguarda de muitas coisas que pode vir a acontecer ali no pós, tá? Então, se essa cliente tem vários problemas de saúde, toma anticoagulante, que é para raliar o sangue, ela tem uma pinta alta ali nos lábios que apareceu agora, eu não indico fazer, tá? Os lábios têm que estarem saudáveis, não pode trabalhar no lábio com nenhum tipo de ferimento, não pode trabalhar num lábio ressecado, vocês não conseguem implantar pigmento em um lábio ressecado, certo? Então, quando o cliente agenda, já pode pedir para ela ir hidratando aquela boca com Bepantol, que é regenerador, hidrata muito rápido até o dia do procedimento. E outra coisa, todo procedimento de microlabial que eu faço, o pós-imediato, fica lindo? Não, gente, não fica lindo. Tem lábio que durante ali o processo, ele não responde bem, tá? Tem lábio que pode se inchar, mas eu vi alguém falando que não pode inchar. Então ela tá fazendo uma mágica, porque tem lábio que vai inchar sim, isso é algo que a gente não tem muito controle, porque também vai depender do organismo de cada cliente, tá? Comigo já aconteceu várias vezes dele inchar, não é um inchaço absurdo, que esses lábios dobram para fora, mas é um lábio ali que ele incha em média 10, 15% do natural dela, ok? Agora, se uma pessoa tá fazendo todos os lábios dela, ele nunca inchou, né? Ele não incha nada, nem 5%, é porque ela também não tá implantando pigmento. Porque toda a pele que a gente dá uma cutucada ali com a agulha, lâmina labial, sobrancelha, ela vai responder. E ela pode sim responder com inchaço, tá? Só não pode ser um inchaço exagerado. Alguns procedimentos de neutralização que eu faço pós-imediato não fica bonito, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? Nossa, mas fulano faz, fica tão bonito, mas vocês acham que o fulano posta todas as fotos dos procedimentos que ele faz? Não, ele não posta. Ele posta o que ficou bom ali para ele postar. Mas vocês podem ter certeza que lá atrás, nos bastidores, tem várias fotos que não dá para postar, porque o pós-imediato não ficou bom, tá? A boca vai ficar bonita, cicatrizada, vai ficar um procedimento bem feito, mas não ali na hora de postar. E vocês sabem que pra gente postar uma foto, a foto tem que estar bonita, né? Sem procurar cuidar da foto. Eu vejo também muitas postando foto brilhando, né? Aquele brilho, ele tampa o trabalho da gente, não dá pra identificar. Eu entendo que muitas pessoas que passam brilho na boca estão querendo cobrir erros, tampar erros. Daí passa o brilho pra tampar. Na verdade, dá para ver mais ainda o erro, né? Lábio manchado, a cor não tá uniforme. Também vejo muito esse meio aqui dos lábios faltando. É um meio que quando a gente vai fazer, a gente tem que cruzar ele aqui para dar acabamento, né? Para não tirar aquela foto parecendo que o batom mate saiu. Eu tô aqui falando para vocês a realidade do que eu vivo no meu dia a dia, né? É óbvio que eu posto as minhas fotos mais bonitas e é óbvio também que eu tenho procedimentos que não ficou bonito. Eu mostrei lá na minha palestra, inclusive, um que eu fiz não ficou. Eu vou também colocar aqui em anexo, porque o pós-imediato de um clareamento labial, pode ser que ele não fique um rosa lindo, né? É um lábio mais difícil de clarear. Mas pode ser que ele puxe ali aquele rosa bonito. Isso vai ser relativo. Então, vocês vão ver que, por exemplo, na foto que eu vou colocar em anexo, o pós-imediato ficou feio, mas cicatrizado ficou perfeito. Eu sempre trabalho esperando o cicatrizado, eu nunca trabalho pensando em foto, tá? Cuidado também na hora de cuidar das fotos. Tem pessoas que colocam tanto filtro que você não vê nem a pele da cliente, não tem nenhum poro, não tem um cabelinho, você não vê nem a pele, desfoca, você só vê a boca, tá? Esse excesso de filtro, às vezes isso também atrapalha ali o trabalho da gente. E vocês fazendo um trabalho bem feito e cuidando da pele depois com uma base, vocês não vão precisar de usar filtro nas fotos.
Deixa eu ver se eu esqueci de falar aqui alguma coisa. Sobre lábios maduros, trabalhar sempre com cuidado, tá? Lábios maduros são lábios que têm uma lâmina labial bem sensível. Trabalhar com bastante jeito, com bastante cuidado. Não pegar na pele da cliente. Eu só pego na pele numa seguinte situação. Quando eu vou fazer um lábio leporino, que é necessário pegar na pele. Quando aquela cliente sofreu um acidente, né? Ela tem ali uma cicatriz naquele lábio. E daí eu preciso fazer um desenho e ajustar a simetria. Só que na hora de ajustar essa simetria, pode ser que eu tenha que pegar na pele dela, porque não faz sentido ela chegar com uma boca torta e eu desenhar a torta do jeito que é, tá? Isso também é uma concordância entre eu e a cliente. Eu desenho e mostro para ela, lembrando que trabalhar sobre cicatriz não é algo tão fácil assim. Eu sempre peço para as minhas alunas pós-curso tomarem cuidado, não sair do curso afobada, querendo pegar todas as bocas que aparecem, fazer uma análise e ir com calma, né? E sempre ir com medo e pedindo a Deus, porque o excesso de confiança ele nos faz errar. Tá? Eu gosto de gente que tem medo sim, tem que ter medo sim, tem que ter responsabilidade sim e tem que ter cuidado sim. Só mais uma coisa, o procedimento microlabial foi feito para todas as pessoas? Não. Um fototipo 6, por exemplo, um lábio, eu não tô falando de uma morena da pele marrom, tá? Eu tô falando de uma morena com a pele bem mais escura, um lábio extremamente escuro, gente. Alguns desses lábios não vão clarear, tá? Pode fazer uma sessão, 2 sessões, agulha linear, agulha de 3 pontas, ele não clareia, tá? Eu já fiz essa experiência 2 vezes, já mudei a agulha, já fiz de um jeito, já fiz de outro, ele não clareia, mesmo que seja feito várias sessões. Tanto que ele não clareia porque ninguém tem esse fototipo cicatrizado para mostrar, né? Tem ali o pós-imediato. Pós-imediato de neutralização não quer dizer nada que deu certo, ok? Ele pode clarear ali na hora e depois volta sem nada. Então, para finalizar, porque eu já estou passando do meu tempo, é uma honra para mim estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Eu falei dos barulhos, né, que ia ter. Inclusive agora passou um caminhão aqui na porta e eu quero fazer um pedido para vocês, eu quero que vocês ajudem as pessoas mais próximas de vocês diante de tudo que está acontecendo. Procure saber quem está precisando de ajuda, né? Deus, ele nos dá as coisas para compartilhar com as pessoas e essas coisas que ele nos dá não é só para o seu uso, é para o uso de todos nós, tá bom? Então foi uma honra e um privilégio estar aqui e eu espero que vocês consigam entender um pouco do que eu falei e até a próxima. A maior loja de produtos para micropigmentação do Brasil está presente na Maratona de Micropigmentação. A Dermocamp se preocupa em oferecer o melhor serviço e também promove cursos para formar micropigmentadores de sucesso. Elari Produtos e Estética é a mais completa loja de produtos, acessórios e utensílios para micropigmentação. Uma empresa que está no mercado para levar excelência, qualidade com rapidez a nós micropigmentadores.